Saudações a todas e a todos. Nosso assunto da aula de hoje é continuando a Guerra Fria. Na última postagem que eu fiz para vocês, está lá os Estados Unidos, né? O bloco capitalista, liderados pelos Estados Unidos, e as suas políticas, como é que elas se organizaram e se deram aí pós-1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Nessa aula eu vou falar para vocês finda da Segunda Guerra Mundial, como é que as nações que venceram a guerra, ou o eixo, né? Berlim, Roma, Tóquio, os aliados fascistas, como que elas procederam para resolver ali aquele imbróglio da Segunda Guerra e aí iniciar esse novo momento que é o pós-guerra 1945. Então, eu, de antemão, já compartilho com vocês o PowerPoint, né? Só um momentinho que eu vou montar aqui. Cadê ele? Cadê o nosso PowerPoint? Está aqui agora já. Eu vou colocar ele aqui na tela para a gente. Que é o título que nós trabalhamos já, o neocapitalismo e socialismo, né? O mundo contemporâneo e as sociedades atuais, pós-1945. Então, nós falamos da última vez a questão dos Estados Unidos, e hoje nós entramos na Europa Ocidental. O que aconteceu com a Europa a partir de 1955? De 1945. Ora, uma das questões que se debruçaram as economias europeias depois da Segunda Guerra Mundial, como resolver a crise em que se encontrava a Europa a partir da Segunda Guerra Mundial. Destruição completa de cidades, de estradas, de pontes, de indústria, de aeroportos, de tudo. A Europa estava bombardeada, aniquilada, né? Inglaterra, França, Alemanha, então, nem se fala, né? E a primeira coisa que eles pensaram, os lideranças, foi a formação de blocos econômicos supranacionais, ou seja, blocos econômicos envolvendo várias nações. E assim ajudarem-se mutuamente. É o caso, por exemplo, da formação do Benelux, uma união aduaneira, ou seja, uma união de tarifas alfandegárias entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, pequenos países destruídos pela guerra, né? A partir dali, a OECE, que foi uma organização criada, Organização de Economia, Comércio Europeia de Comércio e Economia, que visava distribuir ajuda financeira norte-americana para 16 países europeus, inclusive a própria Alemanha, né? Vamos falar daqui a pouco. É o chamado, os Estados Unidos criou, né? Uma outra forma de reconstruir a Europa foi os grandes empréstimos e donativos norte-americanos, pelo chamado Plano Marshall, Plano de Ajuda Econômica para a Reconstrução da Europa, especialmente na Alemanha. Os Estados Unidos investiu muito, recebeu tudo depois, naturalmente, mas investiu, porque a Alemanha estava aniquilada, né? A SECA, né? Que foi uma união carbonífera, né? E siderúrgica, dessas indústrias de base se unem e criam uma união de vários países, de preços, de impostos, né? De tarifas alfandegárias, assinado pela França, Itália, Alemanha Ocidental,
vou falar daqui a pouco ocidental para vocês entenderem, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E daí partiram para a CE, ou a Comunidade Comum Europeia, 1957, já a criação de um grande bloco econômico, que vai se transformar em União Europeia em 1993. Começa ali com, né, França, Inglaterra, na França, Áustria, Alemanha, Itália, não sei o quê. Daqui a pouco vai juntando. Hoje está lá, saiu recentemente a Inglaterra, mas está lá o euro, uma união monetária, criaram uma moeda para todos os países, membros da União Europeia em 1999. Então, dessa forma, naturalmente, a Europa não vai recuperar o prestígio e a produção que possuía antes da Segunda Guerra Mundial. Aliás, antes da Primeira, que ela já perdeu muito. Mas ela vai se recuperar financeira, social, né? Todas esses blocos econômicos supranacionais cada vez vão aí diminuir as tensões, vão trabalhar nas questões trabalhistas. O trabalhador da Hungria pode trabalhar na Inglaterra, que pode trabalhar na Alemanha. Então, não tem um passaporte europeu, não tem mais aquela coisa das alfândegas, você pedir visto para entrar no outro país. Então, uma identidade única. O sistema de cobrança de impostos único. Os interesses econômicos são discutidos no Parlamento Europeu, né? Cada país manda seus deputados, reúne lá em Bruxelas, né? Lá na Bélgica, o Parlamento Europeu. O presidente do Parlamento Europeu preside nessas discussões de trabalho, tarifas, economia, saúde, educação, isso tudo é tratado nesse grande parlamento. E os empréstimos de donativos norte-americanos foram importantíssimos no início para a reconstrução dessa Europa, né? A partir daí, nós vamos falar da Alemanha, né? A Alemanha perdeu a guerra e foi aniquilada, né? Bombardeada, arrebentada e destruída, né? Pela Conferência de Potsdam, tiveram algumas conferências, né? Já durante a própria guerra, lideranças dos chamados aliados, né? Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, fazia suas reuniões, né? Yalta, por exemplo, em 1944, para discutir como é que, terminada a guerra, o que é que eles iam expoliar daquelas nações que foram derrotadas, as nações aliadas do eixo, né? Da Alemanha nazista. Mas a principal delas é a Conferência de Potsdam, uma cidade na Polônia, entre julho e agosto de 1945. Então, a Alemanha já tinha capitulado, já tinha sido derrotada, embora a guerra tivesse continuado lá no Oriente, Estados Unidos contra o Japão. Vamos falar disso depois. Então, esses países agora, né, os presidentes desses países, não é mais o Roosevelt, porque ele morreu nos Estados Unidos, agora é o Truman, vice-presidente, que assumiu, mais Stalin, mais o Churchill, né? Eles encontram imposto e, pela conferência, impõem as sanções à Alemanha. A principal delas, a mais terrível de todas, foi a divisão territorial da Alemanha. Então, segundo os aliados, para enfraquecer a Alemanha, eles dividiram a Alemanha em duas. Uma ficou chamada de Alemanha Ocidental, outra de Alemanha Oriental. República Democrática da Alemanha, República Popular da Alemanha. A parte oriental ficou sob influência e posse da União Soviética, a Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A parte ocidental ficou sob
a influência e possessão, né, interviram diretamente os Estados Unidos, Inglaterra e França. Então, ela foi dividida em 4 zonas de ocupação por essas, e ocupação militar, tá, gente? Os Estados Unidos montou lá, criou a partir de criar a OTAN, montou altas bases de mísseis militares na Alemanha. Um dos camaradas que foi servir o exército na Alemanha foi o nosso maneiríssimo, né? Elvis Presley, quando ele foi servir o exército, foi servir na Alemanha. Virou, inclusive, um grande garoto propaganda, segundo alguns aí, para essa chamada recuperação da Alemanha, né? Então, uma virou comunista, faltou aqui um A aqui, vamos colocar esse A, né? Faltou, uma virou comunista e o outro lado é capitalista. Além do que, né, criaram o Tribunal de Nuremberg para julgar os criminosos de guerra, aqueles generais, né, oficiais e financistas, nazistas, né, foram julgados, muitos deles condenados à forca, outros à prisão perpétua, outros à prisão temporária. Ficou famoso o Tribunal de Nuremberg, uma cidade na Alemanha, né? Exigiram e impuseram a desmilitarização da Alemanha, que a Alemanha não pôde mais ter exército, marinha e aeronáutica de guerra, né? Apenas uma força de segurança interna, tipo assim, uma força militar, mas de segurança, né, interna. E perdeu territórios, todas as suas, eram poucas, mas as suas posses, suas colônias na África foram perdidas para, né, para Inglaterra e França. Territórios, teve que entregar parte do seu território para a Polônia, para a Rússia, e, né, perdeu alguma questão de território. E pagar reparações em espécies, pagamento de dívida. Então, entregar os navios mercantes, né, navios mercantes, com pagamento, máquinas, né, indústrias, minas, né, minerais, entregar isso aí para os aliados. E a Alemanha vai ter a ajuda americana, o que vai, de certa forma, e da própria União Soviética, né, na parte oriental, de certa forma, recuperar a sua economia. E nos anos 70, a Alemanha já chega aí às portas das grandes nações desenvolvidas, industrializadas do mundo. E nós conhecemos hoje a Alemanha, né, fantástica em termos de desenvolvimento. Outros tratados que foram, né, feitos, foi, por exemplo, o Tratado de Paris, de 1947, e ali assinaram vários tratados de paz com a Finlândia, Bulgária, Itália, Romênia e Hungria, países que, em determinado momento, se aliaram à Alemanha nazista, puseram a ele reparações, né, pagamento de reparações em dinheiro, espécie, restrição de efetivos militares, pode até tanto número de contingente de exército, né? Mexer na geografia, território para um lado, território para o outro, as modificações territoriais, alguns perderam espaço territorial, outros ganharam, né? Mas pela Itália, eles perderam todas as suas colônias na África. Não eram muitas, mas eram colônias, né? Pela Conferência de São Francisco, de 1952, o Japão e os Estados Unidos assinam um acordo, um tratado de paz com o Japão. A história do Japão é o seguinte: terminada a guerra na Europa, a capitulação da Alemanha, vencidos os exércitos nazistas, o Japão continua em guerra com os Estados Unidos, lá no Oriente, né? Os Estados Unidos invadindo aquelas ilhas que o Japão havia tomado posse, e, posteriormente, bombardeando o território japonês. E os japoneses vão se render quando, no dia 6 de agosto de 1945, no dia 6 e no dia 8, né, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas
as duas primeiras bombas atômicas da história da humanidade lançadas, né? Sobre o Japão e destrói lá a cidade de Hiroshima e Nagasaki. O Japão percebe o tamanho daquela destruição e ele se rende. Então, imediatamente, os Estados Unidos ocupa militarmente, o general MacArthur, né, ocupa militarmente o território japonês. E aí começa o julgamento dos criminosos de guerra japoneses, né? Mas em 1952 há um acordo, a Conferência de São Francisco, os Estados Unidos percebe que a questão não está muito resolvida, percebe o avanço do socialismo, do comunismo na China, com Mao Tse Tung, em 48, né? Antes mesmo do Japão se render, os Estados Unidos bombardeando o Japão, a Rússia bombardeando os exércitos japoneses na Coreia, né? Expulsando os japoneses da Coreia. Resolvem, depois da Coreia, e os japoneses foram expulsos, resolvem dividir a Coreia em dois territórios, Estados Unidos e Rússia, Coreia do Norte socialista sobre a União Soviética e a Coreia do Sul capitalista sobre os Estados Unidos. Simplesmente dividiram o país em dois. Estados Unidos, e está lá o imbróglio até hoje. Né? Então, percebendo que o comunismo, Rússia, China, né, a Coreia, etc., estava aí às portas do Japão, os Estados Unidos resolve, em vez de impor sanções, ajudar a recuperação do Japão destruído pela guerra e torná-lo seu grande aliado no Oriente. Então, o Japão se alia ao capitalismo, né, e se torna um aliado dos Estados Unidos, inclusive com bases aeronavais militares no Japão dos Estados Unidos. E o Japão ajuda a reconstruir os Estados Unidos economicamente. Os Estados Unidos são riquíssimos depois da Segunda Guerra. Né? Então, veja, e o Japão, nos anos 70, se torna aí uma das maiores potências econômicas do mundo, já nos anos 70. Né? Com a Coreia, eu já disse a vocês, né? A Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia justamente para frente, aí na Guerra Fria, eu vou falar com vocês, mas durante aí já a expulsão dos japoneses, os dois países resolvem dividir ali a Coreia, território coreano. E nós vamos falar nessa divisão num terceiro momento, aí, quando nós falarmos mais um pouco sobre Guerra Fria. Eu fico por aqui. Saudações a todas e a todos. Tenham todas e todos uma boa semana.